Dr. Carlos Jaldim, médico especialista em geriatria, nutrologia, ortomolecular, eletromagnetoterapia e fotonterapia. Escritor, professor e conferencista. Tema: uso de suplementos e vitaminas na prevenção da saúde. E o tema que me pediu para Takashi para falar hoje é sobre o uso de suplementos e vitaminas, tá, dentro da prevenção da saúde. Que, aliás, é um tema que não é novo, né? É um tema já tem bastante tempo e tem muita gente que usa suplementos e tem, inclusive, algumas controvérsias ao respeito de que se deve ser usado ou não deve ser usado. No final das contas, os suplementos, eles aumentam a expectativa de vida, não aumentam a expectativa de vida, né? Eles devem ser utilizados, não devem ser utilizados, numa época que até, quando a gente para pensar, ver uma matéria, até tem gente falando hoje que o chocolate é bom, tem gente falando que o chocolate é ruim, né? E a pessoa vai ver uma matéria dessas na internet, na mídia, e não sabe como ela vai se comportar, porque fulano fala que o chocolate é bom, sultano fala que o chocolate é ruim, e aí como é que fica então? Como é que fica? A mulherada pode falar bem de chocolate, né? Então, na verdade, por exemplo, né, só para ter uma ideia, o chocolate, ele é bom, ele tem propriedades boas, já demonstradas. Ele só vai ser ruim para aquele paciente que consome muito chocolate, ele é compulsivo, e além disso, né, ele tem intolerância ao chocolate, ou seja, apresenta reações adversas ao chocolate. Mas fora esse tipo de situação, não tem problema. E no caso dos suplementos, né, é uma característica bem especial, porque hoje, né, os alimentos se classificam funcionalmente em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo que é dos energéticos, né, todos aqueles alimentos que têm propriedades energéticas. Um segundo grupo que é dos construtores, onde estão as proteínas. Dito seja de passo que nos energéticos estão os carboidratos e as gorduras como fontes energéticas. Vocês vão ver que todos os derivados de carboidratos hoje são os melhores energéticos que se tem, tanto para a prática ou não de esportes, tá? Para melhorar o rendimento ou não. Tá? Os construtores, que são as proteínas, e o terceiro grupo, que são os moduladores. E dentro desse grupo dos moduladores, entram as vitaminas, né? As vitaminas, minerais, diferentes tipos de suplemento. Que é o que eles fazem dentro do organismo? Fazem uma coisa muito simples. Eles aceleram as velocidades das reações bioquímicas, né? Então essa é a única coisa que eles fazem. Pô, mas isso traz uma diferença grande ou não? Traz muita diferença, né? Tá? Muitas vezes chega um paciente no meu consultório, tá? E ele vem e ele me pergunta: sim, doutor, mas eu preciso tomar suplementos? Tá? Os alimentos, a comida não tem tudo, tá? Os alimentos, a princípio, tem tudo, mas para consumir aquela quantidade, ele deveria comer uma quantidade de alimentos, muitas vezes, que poderia superar o número de calorias necessárias que eu preciso. E aí, no lugar de crescer para cima, a gente começa a crescer por lados, né? Por um lado, né? Em relação a esse pequeno detalhe que você tem. E a resposta que eu sempre dou para os meus pacientes, quando vem essa pergunta, é: bem, vamos fazer o seguinte, tá? Eu sei que você não é uma planta, mas vamos supor que você tem 2 plantas, né? Numa das plantas, né, você coloca água, sol. Na outra também água e sol. Só que a única diferença, numa você vai colocar adubo e na outra você não vai colocar adubo, né? E você dá a mesma quantidade de água e sol para as duas, né? Qual das 2 plantas se desenvolve melhor? Aquela que tem adubo. Nosso organismo funciona parecido, né? Então, se você der o suplemento adequado, obviamente, né? Se você adubar o organismo com vitaminas, você vai ter um melhor desenvolvimento, obviamente, comparado com outras pessoas. Isso pode trazer benefícios, tá? Será que isso vai me trazer benefícios? Com certeza que isso vai me trazer benefícios. Eu sempre gosto de começar esse slide, para alguns não deve ser nenhuma novidade, né? Só para entender o que está acontecendo em relação ao processo de envelhecimento e à população.
né? Então, na década de 80, o envelhecimento populacional era representado por uma pirâmide. Na base da pirâmide, os mais jovens. Na ponta, a população de mais idade, né? À medida que foram passando as décadas, essa pirâmide sofre modificações. Por quê? A população da terceira idade, ela está aumentando muito. E a população jovem, ela vem diminuindo, né? Só para a gente parar para pensar, né? Meu pai vem de uma família onde eram 3 irmãos. Eu venho de uma família, nós somos 4 irmãos, né? Bom, tudo bem que eu tenho 3 filhos, né? Mas tem gente que hoje tem 2, 1 filho. Então, tem diminuído sensivelmente a população jovem, né? Tudo bem, existem vários fatores, que, claro, não é o motivo da discussão. Bom, mas o que acontece? Essa população vem envelhecendo. E acredita-se, vejam vocês, de 2020 para frente, que não estamos muito longe, né? Há fortes evidências de que essa pirâmide vai se invertir. Ou seja, nós vamos ter aqui a população mais idosa e aqui nós vamos ter os jovens, né? Esse, do ponto de vista econômico da saúde, tem uma repercussão muito grande. Por quê? Tá? Porque aqui, né, se vocês lembram, os mais jovens, trabalhadores e demais, sustentavam essa classe de aposentados, pequeno grupo que existia aqui, né? Aqui ainda dá para quebrar o galho. Mas quando a pirâmide for invertida, imaginem que esse grupo daqui tenha que sustentar esse sistema daqui. Simplesmente não vai poder acontecer. Ou esse cara vai ter que pagar 10 vezes uma aposentadoria por 10 pessoas, tá? Mas na prática vai ser inviável, né? Então, imaginem aqui uma pessoa, né, de 70, 80 anos de idade, deitado numa cama, sem conseguir se movimentar, não consegue nem se trocar, se ela vai poder fazer alguma coisa por ela. Não. Então, uma pessoa que não tem saúde não vai conseguir fazer isso. Agora, imaginem aqui uma população, né, aqui, onde essa própria população, 80 anos, né, 90 anos de idade, continue fazendo suas coisas do dia a dia, trabalhando, né, entendendo? E hoje isso está acontecendo. Se a gente para ver na prática, isso está acontecendo, né? Hoje tem muito pai que ainda está sustentando o filho depois dele se formar, quando não está sustentando o neto, né? Então, essa inversão econômica que eu falo, ela já está acontecendo. Essa transição econômica já está acontecendo. Então, essa população, esse grupo dessa população aqui, ela vai ter que estar saudável. Se ela ficar doente aqui, não adianta. Tá? Ela não vai conseguir se sustentar. Ela vai ser uma carga para a sociedade, para a família. Ele vai se sentir uma carga. Ele vai se sentir deprimido, sem vontade de viver. Se ele é uma pessoa que ele toma conta da vida dele, do dia a dia, tá? E ele ainda produz, então ele vai se sentir como está acontecendo hoje, né? Aquele pai que está ajudando o filho quando não está ajudando o neto, né? Quando tá... Então isso nos mostra, tá? Essa pirâmide, tá? Essa pirâmide, tá? Então é muito importante entender como, né, queremos envelhecer. Nós queremos envelhecer com saúde ou nós queremos envelhecer, né, adoecendo e o dia da manhã a gente não conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia? Claro, aqui está um pouco no extremo, né? Então existe o que chama-se envelhecimento fisiológico. Vocês têm aqui a representação de duas pessoas de idade gozando de sua saúde, né? E existe o envelhecimento patológico, né? Então é uma coisa que não se fala muito nas escolas. Mas a pessoa, ela hoje pode escolher como ela quer envelhecer. Acontece que quando a gente é jovem, né, a gente diz, não, eu sou jovem, não vai acontecer nada comigo, fica gripado, não se cuida, vira à noite, não se alimenta bem, né, não faz esporte, deixa para amanhã. Né? Então diz, não, comigo não vai acontecer, não vou adoecer. Aí quando passam os anos, é que a coisa começa a pesar, começa a aparecer, né? Então hoje nós precisamos mudar esse conceito e lá na frente, né, explicar aquele que hoje é jovem, né, que ele tem a possibilidade de escolher
um envelhecimento fisiológico ou patológico, né? E quem já está no caminho, obviamente, transformar esse envelhecimento que seria patológico num envelhecimento fisiológico e saudável. Não tem como não envelhecer. A única forma de não envelhecer é ou morrendo jovem ou não nascendo, né? Então todo mundo vai envelhecer, né? Então o problema é envelhecer aqui, de um ponto de vista obviamente patológico, que obviamente esse, né, representando em termos econômicos, vai ser uma pessoa que ela não vai poder se ajudar sozinha, mal vai poder ajudar as outras pessoas, diferente desse daqui, né? Que isso sim é importante. Tá bem? Bem, o que nos faz envelhecer? Isso rapidamente, porque também não pretendo cansar com conhecimentos técnicos, tá? Mas o que nos faz envelhecer? Duas coisas nos fazem envelhecer. Uma é a informação, a carga genética que trazemos dos pais. Tem muito a ver se teu pai era longevo, teu avô era longevo, se eles tinham uma boa qualidade de vida. Então, isso é muito importante, né? 35%, né, do nosso processo de envelhecimento, tá, depende de que nós heredamos dos nossos pais. E aí já foram identificados vários genes que fazem com que as pessoas vivam mais, né? Estas são motivo hoje de pesquisas e de estudo. Como existem genes também, é legal esse daqui, né? Existem genes, tá, que fazem envelhecer, que nos fazem envelhecer, né? Que são os genes envelhecedores. Então, as pessoas que têm problemas de coração mais jovem, né, são pessoas que devem procurar seu médico, de saber por que, né, está acontecendo isso. Uma das coisas que me fez ficar na medicina, que a família da minha mãe, né, tinha só minha mãe e o irmão dela. Então, o irmão dela é o mais querido, né? E ele infartou com 40 anos de idade. E eu tinha 12 anos. Isso nunca entrou na minha cabeça como uma pessoa jovem, boa, que gostava de todo mundo, morreu tão jovem. E ficou na minha cabeça isso. Então, quando eu me formei, eu pude ir atrás e eu pude descobrir qual era esse problema familiar. Então, tem um problema que chama-se homocisteína, que hoje pode ser medido em sangue, né?